Boa tarde, bom dia, boa noite. A paz do Senhor. Um bom final de semana para nós. Que Deus abençoe. Quero agradecer a vocês pelo incentivo, pela força que tem me dado. No Instagram eu alcancei 500 seguidores. Ontem o Instagram é mais recente do que o Facebook. Mas eu tenho 1.013 agora no Face. No YouTube caiu muito, eu estava com 85 mil visualizações, caiu para 71. No TikTok, eu estou com 22 mil visualizações, mais de 400 seguidores. O TikTok é o mais recente de todos. O Instagram também o mais antigo é o Facebook e o YouTube. O Instagram também não é muito velho. Estou com 500 mil seguidores. Quero agradecer a todos vocês das redes sociais que têm me incentivado, têm me apoiado, têm deixado as suas mensagens. E eu quero agradecer também pelas críticas, viu? A crítica é um jeito para a gente não se acomodar. Vamos começar mais um vídeo, vou começar assim. Deus, obrigado por mais meia-noite, mas todo deu para repousar. Obrigado por mais um dia, que você nos concede mais uma semana abençoada, Pai. Estamos chegando aí no final, Pai. Obrigado, Senhor, pela família abençoada que o Senhor me deu. Obrigado, Senhor, pelo Senhor ser Deus Santo e não desistir de nós pecadores. Perdoa meus pecados, minhas falhas, minhas transgressões, por obra, pensamento e ignorância, que eu fiz, posso fazer que te agradou, Senhor. Perdoa-me, Pai. Sou falho, sou pecador. Perdoa a minha casa, Pai, perdoa minha parentela. E tenha me entristecido, Senhor, com as nossas falhas, Pai. Pai, fala conosco hoje no livro do profeta Zacarias, capítulo 9, versículo 9. Também no livro do 1 Crônicas, capítulo 16. Seja para exaltação, para consolo, para edificação. Seja para a vontade do Senhor, feita a vontade do Senhor e não a nossa. O teu Espírito tem a falar e não que nós queremos ouvir. Amém e amém. Irmão, livro de 2 Crônica, livro do profeta Zacarias, capítulo 9, versículo 9, é a promessa ao povo de Jerusalém, a cidade de Sião, o monte de Sião, uma promessa que estende para nós de hoje, mostrando o tanto que a humildade do Filho de Deus e a grandeza, o amor que Ele faz conosco. Deixou um trono de glória, deixou uma coroa de glória para vir usar uma coroa de espinho para aparecer no meu lugar e no teu. Aqui está a promessa para o povo de Deus, que diz assim: alegra-te muito, ó filho de Sião, exulta, ó filho de Jerusalém, desde que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre montado sobre um jumento, sobre um asninho, filho de jumenta. Zacarias, versículo 9, capítulo 9, versículo 9. Mostrando a humildade do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do dono de todas as coisas. Dono de todas as coisas porque ele é herdeiro de Deus. Ele faz parte do Deus Trino, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Ele veio em humildade, mostrando a sua grandeza, seu amor, a salvação para o mundo. Ele, quando foi entrado em Jerusalém, ele mandou que o discípulo fosse até uma rua, soltasse um jumentinho, um filho de jumento. O que nós vemos aqui? A grandeza de Deus, o poder de Deus no jumento, filhotes, que nunca foi montado, não é fácil montar. Jesus montou sem ele. Ele não reagiu. Geralmente pula, machuca quem está montado, dá trabalho avançado. Não, ele ali se humilhou perante o dono de todas as coisas. Permitiu que o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores,
ao general de guerra montasse. Nele foi caminhando lentamente, mostrando a grandeza, o poder do nosso Deus. Jesus podia muito bem entrar ali em Jerusalém. Na época não existia carro, né? Igual hoje, montado no camelo, bem tratado, né? Com todo o aparato, ou numa carruagem, bem, mas não. Ele mostrando que a gente não deve fazer questão das coisas do mundo, não deve se apegar a nada do mundo. Ele mostrando que ele sendo dono de tudo, ele se humilhou. Ele pegou o animal, talvez o mais barato, o mais humilde, o animal de carga naquela época, que não tinha sido domado, e entrou pelas ruas de Jerusalém, mostrando a grandeza dele, com aparência de pobre, mas rico de espírito, rico de amor, rico de perdão. E ali ele entrou mostrando para nós que a promessa de Deus estava se cumprindo na vida de cada um de nós. A salvação chegou na terra. O Filho de Deus entrou em Jerusalém. Abre o coração para que ele entre também no teu coração. Ele é o dono de todas as coisas. Ele é aquele que pode todas as coisas, que pode te encher e te esvaziar. Aquele que pode te levantar e pode te abater. Profeta Zacarias, capítulo 9, versículo 9, vamos agora o livro dele. Primeiro livro das Crônicas, no capítulo 16, que é o segmento do capítulo 15, onde Davi busca a arca de Obed-Edom e traz para sua casa, para sua cidade, para pôr no lugar certo, no lugar que Deus habita. Determinou para que habitasse com o povo de Israel. Ele busca a arca de Obed-Edom, uma casa que estava toda quebrada, toda destruída. Mas quando a arca chegou ali, Deus restituiu tudo a Obed-Edom. Alguns dizem que Obed-Edom era um levita afastado, era um levita que deixou de fugir por causa das guerras, das perseguições. E aí ele, a família, se torna família pobre, miserável. Mas quando a arca é trazida lá da terra dos filisteus, e trazida até a terra, Deus prospera, que a presença de Deus chegou na casa de Obed-Edom. E ele prosperou. E Davi, sabendo disso, ele busca a arca para Jerusalém, para a sua cidade. E diz assim o capítulo 16. Trazendo, pois, a arca de Deus, e puseram no meio da tenda que Davi tinha armado, e ofereceram ao holocausto e sacrifício pacífico perante Deus. E acabando Davi de oferecer o holocausto e sacrifício pacífico, abençoou o povo em nome do Senhor. E repartiu a todos Israel, tanto homens como mulheres, cada um pão e um bom pedaço de carne, um frasco de vinho. A alegria do rei por ter trazido a arca e colocado no lugar que foi designado, lugar onde todos podiam ver e adorar o Senhor. A alegria do rei por trazer novamente a presença de Deus para a sua cidade, a cidade de Davi. Muitas vezes nós nos alegramos por tudo esse mundo, mas nós entristecemos, não sabemos por quê. Quando nós estamos tristes, é porque nós não estamos crendo que a presença de Deus está conosco. Nos alegramos, passamos por ser com o Senhor, para que a presença dele nunca se afaste de nós, para nós sermos fortes espiritualmente, para sermos fiel em tudo que Deus tem nos ordenado, tem feito, agradecer por tudo que tem feito para nós. Agora Davi trouxe a arca. E quando ele vai buscar a arca, ele vem festejando, ele, os levitas, as pessoas que foi com ele, vem festejando, dançando, bailando, alegrando na presença do Senhor.
Mas nós vemos que Davi foi criticado pela sua própria esposa. Ela falou que ele, um homem sem vergonha, dançando, quase nu, ele estava sem a capa, ele deve ter tirado a capa, na presença das mulheres do povo de Israel, do súdito dele. Mas ele fala que ele estava dançando com alegria, tinha alegria de ter a presença de Deus, estava se alegrando na presença de Deus. E nós vemos que Davi se alegrou, o povo se alegrou. No versículo 4 a seguir, ação de graça e canto de Davi. A Davi agora vai agradecer e vai fazer um louvor agradecendo ao Senhor pela presença dele, pela graça que ele deu, de ele ter ir junto com os levitas e trazer a arca para o lugar que lhe era devido. Nós devemos alegrar quando nós aceitamos Jesus, mesmo nas lutas, nas dificuldades que nós passamos muitas vezes. Nós devemos alegrar porque Deus está conosco. A luta vem, a luta passa, o deserto vem, o deserto passa. O deserto às vezes é grande, mas o deserto, ele é passageiro. E nós aprendemos a lidar com as situações dessa vida. Devemos cantar ao Senhor, adorar, pular, porque Deus está conosco, Ele está no controle de tudo. Assim fez Davi, nos ensinando que assim nós devemos agir. Assim nós devemos fazer. É crer que Deus é soberano em tudo aquilo que nós pedimos em nome dEle. Ele fará por mim e por você. É ter alegria de saber que nós temos a presença de Deus. Que Deus tem promessa de estar conosco todos os tempos. E Ele está. Porque Deus não é pago, não é igual ao homem. Então, a Davi teve essa alegria, o privilégio de restaurar a arca, de trazer o lugar que era devido a ela. Deus deu essa honra a Davi. A arca, ela foi tomada pelos filisteus, ali no reinado, quando Samuel era juiz, quando foi destruída, quando a arca foi tomada, onde morreu os 2 filhos de Eli, sacerdote Ofni e Finéias, quando eles morreram, a arca foi tomada. E a arca andou por outros caminhos. A terra dos filisteus foi amaldiçoada. Eles devolveram foi até a terra de Obed-edom, foi abençoada a terra de Obed-edom. Porque Deus tinha a sua graça em Obed-edom. Conheceu a fraqueza, o motivo de ter pensado se afastado. Deus começa a abençoar tudo. Agora Davi, a casa de Obed-edom, terra, a família está abençoada. Vamos trazer a arca para a minha cidade. E para que a presença de Deus continue conosco. Assim, eu propus Davi de seu coração. Agora ele faz um cântico de agradecimento ao Senhor pela maravilha, por tirar as pedras de tropeço, embaraço, tirar tudo aquilo de mal que não permite, que tinha tirado a arca do Senhor, da presença da terra que Deus determinou. E ele começa assim: e pôs perante a arca do Senhor algum dos levitas por ministro, e isso para recordarem e louvarem e celebrarem ao Senhor Deus de Israel. Era Asaf, o Quer, Zacarias, o segundo, depois de Jeiel, Seremiramot, e Jegiel Matitias, Eliabe, Benaia, Obed-edom, Jeiel, com alaúde, são os instrumentistas da arca, aqueles que tocavam os instrumentos, aqueles que estavam para dirigir o louvor, para dirigir a arca.
Davi teve essa honra. Deus está nos dando a honra de nós abrirmos nosso coração para Ele habitar dentro de nós, para a arca, a presença de Deus está conosco todos os dias. É simples, irmão. Abra teu coração. Perdoa se você tem alguém perdoar. Peça perdão a quem você tem que pedir. Mudamos a nossa aparência, o nosso jeito de viver. Quase estudemos a palavra para aprender como é que Deus quer que nós agimos. Os ensinamentos do Senhor. Abre o coração, Jesus está batendo. Ele quer entrar com a arca na tua vida. Então, irmão, é fácil. É deixar as coisas desse mundo e se apegar às coisas de Deus. É esquecer as fantasias desse mundo e se apegar a Deus. Deus e a Davi, ele esqueceu do reinado, esqueceu do lugar que ele estava e se tornou humilde, foi à frente para buscar a presença de Deus. Ele não procurou status, não. Ele não procurou louvor de homem, mas ele colocou Deus acima de tudo na sua vida. Ele não olhou para a aparência, não olhou para quem estivesse julgando ele, como Mical julgou, mas ela foi castigada por isso. O próprio Deus fez ela estéril, como uma esposa separada, porque julgou o homem que estava festejando, porque estava com Deus, por ter Deus no coração, pela presença de Deus na vida dele. Nós vamos meditar bem na palavra. Mical não tinha isso. Ela não conhecia a presença de Deus. É fácil, irmão, a gente se alegrar. Não é só pela vitória, irmão, pelo dinheiro, pelos bens dessa terra, e pela promessa de salvação. É por Jesus ter vencido o mundo por nós. É por Jesus ter vencido a morte por mim, por você. É pela promessa de reinarmos com Cristo 1000 anos. E a gente ter essa alegria no coração, abrir nosso coração e deixar ele entrar. Essa é a palavra do livro de 1 Crônicas, capítulo 16. São 43 versículos. Medita lá. 43 versículos, devagarzinho, procurando entender. Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor, por mais um filho, por mais uma semana. Obrigado por cada vida para estar junto comigo. Obrigado pela tua presença, Pai. Pela tua graça, pela tua misericórdia. Obrigado pela tua palavra que o Senhor nos dá cada dia, Pai. Pelas bênçãos, pela saúde, pelas lutas, pelo deserto, por essa família abençoada que o Senhor nos deu, Pai. Repreende, faz enfermidade, restaura lá, Pai. Abençoa famílias, abrindo portas, resolvendo causa na justiça. Tira, repreenda todo espírito de opressão, de depressão, toda ansiedade do teu povo, Pai. Nos torna forte, Pai, no Senhor. Abençoa o teu povo, a minha família, em Cristo Jesus, a minha família de sangue. Agradeço, Pai, Senhor, por tudo que o Senhor fez e falar por nós. E agradeço principalmente por ser Deus Santo. E nos aceitar na tua presença, Pai. Em nome do Senhor Jesus também. Irmãos, um bom final de semana. Uma ótima sexta-feira. Um abraço do irmão Jorge. Fica na paz do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo está voltando. Jesus te ama, eu também te amo. Fica na graça do Senhor. Um abraço do irmão Jorge. Amém.